Graças a Deus, meus irmãos, por tudo isso, viu? Veja, meus irmãos, que vocês vão participar de um culto de doutrina diferente dos demais, em que vai ser através de perguntas e respostas. Não vai ser toda sexta-feira assim, mas eu pretendo fazer pelo menos na última sexta-feira de cada mês. Mas como disse, esse culto não é só para o tempo certo, é para toda a igreja. E se não vier pelo menos uma representação das congregações, a igreja nunca vai saber direito qual é a doutrina esposada pela direção geral da igreja. Então aqui temos uma primeira pergunta interessante, pergunta de caráter doutrinário. Na Bíblia diz que somos batizados com o Espírito Santo desde o momento que aceitamos a Cristo. Eu não conheço isso na Bíblia, querido irmão. Leio a Bíblia 42 vezes e não vi dizer na Bíblia que quando a gente aceita já é batizado com o Espírito Santo. Quem ensina essa doutrina são os nossos irmãos presbiterianos, batistas e de outras denominações, que entendem que o batismo com o Espírito Santo com línguas estranhas e os dons espirituais foram apenas para aqueles tempos apostólicos. Porém, não é isso que a Bíblia diz. Então vamos agora à doutrina, ao ensino. Lucas capítulo 24. Abra sua Bíblia, porque você vai ver que quando eu não puder embasar na Bíblia, eu vou dizer a minha opinião. Mas aqui é doutrina. Lucas capítulo 24, versículo 49. Quando o Senhor Jesus estava dando as últimas instruções aos discípulos, antes de subir ao céu, e ele respondeu assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, observe bem, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Observe bem, estava se despedindo dos discípulos. Pergunta a vocês, eles já eram salvos discípulos? Hein? Respondam com convicção. Os 12 discípulos de Jesus, com exceção de Judas, que foi para o inferno, não é? Eles eram salvos ou não? Eles eram salvos. Pois bem, viveram com Jesus 3 anos ali, vendo Jesus operar milagres, maravilhas. Eles próprios oraram e mortos ressuscitaram, pessoas foram curadas, mas faltava uma coisa ainda. Eles não eram salvos? Se eles eram salvos, não faltava mais nada. Mas Jesus disse: ficai até que do alto seja revestido de poder. Passe agora para o livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, versículos 5. Observe, Atos é o mesmo texto, é o mesmo escritor. Lucas registrou aquela palavra de Jesus: ficar em Jerusalém. Em Atos, ele foi mais incisivo, ele foi mais claro, ele explicou melhor, tá certo? Ele registrou aquilo que Jesus disse de uma maneira mais completa. Esse aqui, nesse primeiro texto de Atos, é Jesus se despedindo dos discípulos, e vocês vão ver antes dele subir ao céu. Atos 1 e 5. Porque, aliás, o 4. E estando com ele, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. O 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós quem, irmãos? Os apóstolos, os discípulos, os crentes que estavam com ele, que já eram salvos. Vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Já eram salvos, no entanto Jesus disse: vós sereis batizados. É no futuro. Ninguém vem dizer que Pedro, Tiago e João não eram salvos.
Então, essa história que a pessoa é batizada com o Espírito Santo quando crê, não tem fundamento bíblico. É uma visão teológica, mas nem toda teologia é bíblica, entende, irmãos? Então, sereis batizados com o Espírito Santo, não é? E diz assim, e aí eles perguntaram, Senhor, quando restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Versículo 6, Jesus diz, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas, olha o mais, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Você pode dar glória a Deus? Receber virtude é o poder. Eles ainda não tinham o revestimento de poder, eles não tinham ainda a promessa do Pai chegado a eles, eles não tinham essa virtude do Espírito Santo para evangelizar. O batismo do Espírito Santo não é só para falar língua e se mostrar diante dos outros, não. O batismo do Espírito Santo é um revestimento especial para proclamar o Evangelho com poder, amém? Aí você vai para o capítulo 2 de Atos, abra sua Bíblia em 2 de Atos. Tudo aquilo que foi prometido, agora você vai ver o cumprimento, a realização daquela promessa. Aí Jesus diz no capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar. De repente, veio um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas, uma coisa visível, e foram vistas por eles, línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos, agora observe, todos quem? Os apóstolos, discípulos que estavam no dia de Pentecostes, sentados lá no cenáculo, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia quem falasse. Amém, meus irmãos? Um irmão presbiteriano disse, não, essas línguas aí eram as línguas daquelas pessoas que falam o resto do capítulo, daquelas 15 nações. Não, senhor, eles não falavam aquelas línguas que para eles era estranha. Diz que quando eles receberam, foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. O que quer dizer isso? Eles não sabiam aquelas línguas. Então, quando você é batizado do Espírito Santo, você fala uma língua que você não conhece. A língua que você não conhece, saindo, fluindo do seu interior, é o sinal externo do batismo com o Espírito Santo. Tá certo, irmãos? Então, uma pessoa pode falar inglês, pode falar japonês, pode falar árabe, chinês, etc. Mas ele não conhece. Por isso São Paulo diz, fale 2 ou 3, mas se for só para orar, então ore baixinho, para você não atrapalhar ninguém. Porque se for para a igreja ouvir, tem que haver intérprete. Tem que haver intérprete. Não, por isso que é errado o irmão abrir o bocão e falar a língua aí para todo mundo ouvir. Espera aí, você quer orar em língua? Ore. Não é proibido, mas se controle. Ore baixinho, só para você. Porque você está edificando a você mesmo. Mas a igreja não entende nada. Entendeu, irmão? Se alguém tiver dúvida ainda, é porque precisa ler a Bíblia com mais calma. Vamos ver outra pergunta aqui. Eu queria saber se Babilônia, eita, será que tem alguma irmã aqui que assista a desgraçada, famigerada, nojenta, imunda novela Babilônia? Eu não acredito, mas eu já perguntei em alguns lugares que eu vou, e tem irmãzinha que levanta a mão. Tá certo, eu perguntei, ela levantou a mão porque ela é sincera. Mas desde você, Babilônia sempre foi e será símbolo de confusão, símbolo de deturpação, de depravação, meu irmão. Se você está assistindo novela babilônica, deixa eu desculpa a você, você não está em comunhão com Deus, você perdeu a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Seja quem for, moça ou mulher casada, e até obreiro, tem obreiro também que assiste novela. Não é possível um negócio desse, meu irmão. Só misericórdia com a graça, entendeu?
Meu Jesus, um homem assistir uma porcaria dessa. Salmo 101, versículo 3 para você: não porei coisa má diante dos meus olhos. Mas aqui a Babilônia aqui não tem nada, novela não. Pergunta: Babilônia do capítulo 17, 18, 19 do Apocalipse são os Estados Unidos ou a Igreja Católica? Aí você abrindo a sua Bíblia, essa pergunta é um pouco extensa, porque ela se refere a 3 capítulos da Bíblia, não é? Mas eu vou tentar responder com objetividade. No capítulo 17, na visão do Apocalipse, João viu a grande Babilônia, não é? E veio dos 7 anjos, que tinham 7 taças: vem mostrar-te-ei a condenação da grande Babilônia, que se assenta sobre muitas águas. Águas na Bíblia, na tipologia bíblica, significam muitos povos, nações. É comparado a uma figura. A Bíblia tem linguagem literal e tem linguagem figurada, simbólica. O Apocalipse então é cheio de linguagem simbólica. E se você não tiver um estudozinho mais aprofundado, com a ajuda da hermenêutica, da interpretação da Bíblia, você não vai entender essas coisas, entende? Vai ficar confuso e perder o sono às vezes. Então aqui está dizendo que a condenação da grande prostituta. Prostituta aqui, irmãos, é símbolo de mistura, porque a prostituta é uma mulher que não tem um homem só para ter relações com ela. Ela tem relações com qualquer um que pague. Prostituta é mulher que vende o seu corpo. É uma pessoa que vive em função de dinheiro. Não é nem tanto do prazer, porque muitas delas não têm prazer em coisa nenhuma. O prazer dela é receber dinheiro. Babilônia é sinal de confusão. Prostituta é sinal de mistura, de falta de pureza, entende? Aí o Apocalipse vai discorrendo e ele vai mostrando. E no versículo diz assim: versículo 5: na sua testa da prostituta estava dizendo mistério. Ele vê uma mulher vestida de púrpura, escarlata, adornada com ouro, etc., não é? E diz que está cheio de abominações, de imundícia de sua prostituição. E na sua testa estava escrito no mistério: a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi a mulher que estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo, maravilhei-me com grande admiração, não é verdade? Aí ele explica o que é a mulher, essa prostituta. Aí você vai vendo que é como se fosse aí a explicação é muito longa, não é? E explica que as 7 cabeças são 7 montes, a mulher está sentada, 7 reis, 5 já caíram, etc. É muito demorado a responder tudo isso, mas deixa eu responder. Babilônia aqui não são os Estados Unidos, nem também a Igreja Católica. Babilônia vai ser a grande religião. Quando o anticristo assumir o governo mundial, o anticristo, o falso profeta, liderado pelo diabo, a trindade satânica, Satanás, anticristo e falso profeta, vão dominar a terra, né? Então tenha muito cuidado para não ficar para aquele governo, viu? Tem governo aqui no nosso Brasil que só a graça de Deus. Agora você não queira nem saber o que é que vai ser o governo do anticristo. Então ele vai querer que todo mundo seja um só, unido em torno dele, em torno de Satanás. Ele não vai aceitar que haja muitas religiões, não. Ele vai querer uma religião só, e essa religião só tem que se voltar para adorar a besta que é o anticristo. Então o falso profeta é também chamado de a besta. O anticristo é a besta que subiu da terra, e o falso profeta é a besta que subiu do mar. Então esse falso profeta vai ser o líder religioso, viu? No mundo vai ter um líder religioso que vai fazer com que todas as pessoas adorem a besta, a primeira besta que saiu da terra, que é o anticristo, o governante mundial. Eles vão ter o poder de Satanás, vão fazer milagres, vão fazer cair fogo do céu, vão começar com a falsa paz no mundo. O mundo todo vai querer se curvar diante dele, porque o poder dele vai ser muito grande. Daniel disse que ele vai falar prodigiosamente. Vai ser um homem, não vai ser um anjo não, vai ser um homem
entendeu? Com grande poder de eloquência para convencer todas as pessoas, os que ficarem aqui na terra, entendeu? Então ele vai fazer uma religião só. Como vai ser essa religião? Uma mistura de todas as religiões que existem hoje. Ele vai procurar aproveitar alguma coisa do cristianismo, do hinduísmo, do budismo, do shintoísmo, da feitiçaria, da macumba, de tudo, para ter uma religião única. Ele não vai tolerar que alguém adore a qualquer outro ser, a não ser a besta. Ele vai fazer uma imagem da besta, que alguém disse que a televisão não é. Ele vai fazer uma imagem da besta, e o falso profeta vai levar o povo para adorar ao anticristo, e vai fazer que a imagem da besta fale. Vai ser umas coisas terrível. Então as pessoas vão acreditar no anticristo. Primeiro, quando ele chegar, a terra estará num caos terrível, meu irmão, um caos tremendo. Você basta ler o capítulo 6 do Apocalipse. Aliás, a grande tribulação a primeira parte vai dos 6 ao 9, a segunda parte da grande tribulação do 10 ao 18 do Apocalipse. A segunda parte vai ser a pior de todas. A primeira vai começar com a falsa paz, depois vem uma guerra mundial, depois vem a morte mundial, depois vem a fome terrível, entendeu? E por aí vai cair estrelas do céu, na verdade meteoros vão cair, vai haver um terremoto tão grande, meus irmãos, que João disse como nunca houve na face da terra. O povo vai ficar apavorado. Aí o anticristo vai e faz uma paz na terra, o anticristo faz uma aliança com Israel, o povo vai gostar dele, mas depois quando vier o juízo de Deus para acabar com essa coisa toda, o juízo de Deus sobre o trono da besta, vai ser tão terrível que se você não tiver o número 666 na sua mão direita ou na testa, você não vai poder sobreviver. Primeiro, porque quem não tiver o número da besta vai ser morto. Quem for surpreendido na rua, ou numa escola, ou no supermercado, ou em algum lugar, sem ter o número da besta, vai ser fuzilado, vai ser morto ou degolado. Depois, quem não tiver o número da besta, nem vai poder comprar, nem vender. Eu só tenho pena dos crentes que vão ficar. Dá mais pena dos crentes que vão ficar. Os filhos de crentes que estão brincando de ser crentes, irmãos que estão brincando de ser crentes, entendeu, meus irmãos? Que não tem seriedade na sua vida, não tem compromisso com Deus, não tem santidade, estão fazendo sexo antes do casamento, estão até gostando do homossexualismo, estão achando que não tem nada demais. Essa gente vai ficar. Mas quando eles ficarem, vai acontecer o seguinte, irmãos: o anticristo vai ter o controle total de todas as pessoas. Já ouviu falar no biochip? Né? Cadê Larissa? Está aí? Larissa hoje falou que tem um chip, a menininha, né? Disse que a pequenininha, quem tiver o chip vai para o inferno. Ela me disse hoje. Ela já aprendeu isso. Quem tiver o chip vai para o inferno. Pois bem, vai ter um chip na mão direita, certamente. Então quem tiver aquilo não vai, quem não tiver aquilo não vai comprar nem vender, vai ser tudo controlado. Então Babilônia é uma religião mundial, tá certo? Ecumênica, uma mistura muito grande. Por isso que era chamada de prostituta, tá certo? Das abominações da terra. Uma coisa é certa, eu aconselho a você não querer ficar para aquele tempo. Só existe duas igrejas, que vai subir e a que vai ficar. Eu prefiro fazer parte da que vai subir, amém? Outra pergunta, bem interessante, essa dúvida na cabeça de muita gente, né? Você pode prestar atenção, menina, porque você vai responder essa pergunta. Lá no céu, iremos conhecer uns aos outros e lembraremos do que vivemos aqui na terra. Eu digo que nós vamos conhecer uns aos outros, sim. Agora vamos ver a base bíblica. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 8, versículo 11. Olha, irmão, não deixa eu perder tempo aqui não, você anote isso, viu? Pega uma caneta e anota aí na sua Bíblia, você não me perguntar de novo no outro mês. Hein? Aí vai ficar complicado.
Mateus capítulo 8, versículo 11. Anota aí, quando você vier, anota, dá uma caneta. Mateus capítulo 8, versículo 11. Cadê, meu Deus? É aqui, Mateus capítulo 8, versículo 11. Diz assim, ó. Olha, vamos ler, vocês vão ler comigo, porque vocês vão gravando mais, viu? Escreva, grave, anote. Quando eu disser 2, você começa a ler. 1, 2. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ora, se a gente vai sentar com Abraão, Isaque e Jacó, eu vou conhecer Abraão, Isaque e Jacó, não vou? Claro, vamos sentar. Como é que eu sei? Eu estou sentado lá, aí Jesus é quem vai servir as mesas, diz um outro texto, naturalmente vai nos apresentar Abraão, Isaque, Jacó, Pedro, João, etc. Quer dizer que eu vou conhecer o povo do Antigo Testamento e não vou conhecer o povo do Novo Testamento? Claro que sim. E se eu vou conhecer aqueles personagens, vou conhecer também a minha esposa, filhos, parentes, irmãos em Cristo, vocês vão me conhecer lá. Mas vamos mais um versículo, porque doutrina se faz com mais do que um versículo. Lucas 13, 28. Dê glória a Deus, você está aprendendo coisa que você não sabia, né? Lucas 13. Por isso tem que dar a pergunta mais cedo para poder mostrar, procurar na Bíblia. 13, 28, né? É isso, meu Deus? Lucas 13. Você já encontrou na sua Bíblia? 28. Vamos ler comigo. É muito sério isso aqui, meu irmão. Vamos ler o 26 até o 28, certo? Até o 29. É equivalente àquele. Vamos lá. Lucas 13, 26 e 28. 1, 2. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançados fora. Então, o primeiro, Mateus diz: vereis Abraão, Isaque e Jacó. Aqui Lucas diz: Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas. Vamos conhecer mais gente, não é? Vai ser interessante ver Jeremias, Isaías, não é, irmãos? Aquele pessoal todo, ver João, Pedro, Maria, mãe de Jesus, ver toda aquela gente, Davi, não é? Eu não sei se a gente vai ver Salomão, porque eu acho que Salomão morreu desviado, entende? Morreu desviado. O homem que arranjou 700 mulheres e 300 concubinas e doidou, totalmente, ficou louco, maluco. Não dava conta nem de 10% daquelas mulheres. Para que ela arruma de mulher? Para se mostrar. Mas isso não foi o pior. Pior que Abraão, diz a Bíblia, as mulheres perverteram o seu coração e levaram ele a adorar os deuses estranhos, demônios. Deus nos guarde. Por quê? Aqui é interessante, meu irmão. Essa é boa mesmo, viu? Prepare o seu bolso aí, meu irmão. Prepare o seu bolso aí, crente. No Novo Testamento não se fala do dízimo. Irmão crente e mão de vaca. Não é o caso desse irmão aqui não, que está perguntando para saber. Mão de vaca, sabe como é a mão de vaca? É assim, é fechada, né? Não tem nada. Crente mão de vaca gosta de ver se tem uma doutrina para ele não entregar o dízimo. Ele faz tudo para não entregar o dízimo. Tem até uns usados por Satanás que dizem que o dinheiro é para o bolso do pastor. Coitado. Malaquias 3:10. Vamos ver no Antigo Testamento primeiro, depois a gente vê no Novo. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, irmãos. 3, versículo 10. Ali é do 8. O 8.
Malaquias 3:8. Quem achou aí, diga amém. Malaquias 3:8. 1, 2, você lê comigo. 1, 2. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei, ele é o mais alto comigo, você não está ouvindo não, o 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu vos não abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. 11. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vida do campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Dá glória a Deus por isso, meus irmãos. Bênçãos decorrentes da contribuição com dízimo para a manutenção da casa do Senhor. É isso, meus irmãos. Mas o irmão está querendo saber se o Novo Testamento. Vamos para Mateus 23, 23. Quem não quiser a bênção do dízimo, fique para lá. Eu quero. O crente inteligente quer as bênçãos do dízimo. Nunca deixei de entregar o meu dízimo. De tudo que eu recebo como renda, eu entrego o dízimo. Se não é renda, eu não estou obrigado a entregar o dízimo, tá certo? Mas se é renda, eu tenho que entregar. Mateus 23, 23. É um versículo interessante que você tem que interpretar direitinho, senão você pode ficar confundido. Mateus 23, 23. Jesus estava falando para um pessoal, meu irmão, complicadíssimo, os fariseus. Os fariseus se julgavam mais crentes do que todo mundo. Os fariseus eram quem conhecia melhor a lei, eram eles. E eles achavam que pagar dízimo era uma coisa interessante, eles pagavam o dízimo. O fariseu, observe, pagava o dízimo das mínimas coisas. Até dos centavos eles pagavam o dízimo. Observe qual era a atitude deles. Jesus diz: ai de vós. Essa expressão ai na Bíblia quer dizer uma expressão de reprovação, de condenação. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais, aqui diz dizimais, mas eu vou dizer em outra linguagem, dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Ou seja, eles davam o dízimo de tudo, os fariseus. Mas aí Jesus diz: e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deus não se deixa comprar por dízimo de ninguém. Se alguém pensa que Deus vai passar a mão por cima de você, porque você dá boas ofertas, ou dá um dízimo gordo, fique sabendo que você está totalmente equivocado. Deus não se vende por causa de dinheiro, nem de dízimo de ninguém. Dízimo é um sinal de gratidão a Deus. Aí Jesus diz: vocês pagam o dízimo de tudo isso e desprezam a misericórdia, o melhor da lei, juízo, a misericórdia e a fé. Se você entrega o dízimo e não tem juízo, nem misericórdia, nem fé, seu dízimo não vale nada. E Jesus completa, aí onde vem: deveis fazer estas coisas. Quais são estas coisas? Estas coisas, pela gramática, é aquilo que está mais próximo desta oração. Deveis fazer esta coisa. Quais são estas coisas que estão mais próximo dessa palavra esta? O juízo, a misericórdia e a fé. Aí ele diz: e não omitir aquelas. Quais são aquelas? Do princípio da frase: pagar o dízimo, do endro, do cominho, de tudo. Ou seja, vocês procurem fazer estas coisas, a misericórdia, o juízo, a fé, e não deixe de fazer aquela. Ou seja, não deixe de pagar o dízimo como você vem pagando. Pode dizer amém, meu irmão? Amém. Agora, se você é um crente amante do dinheiro, você está numa situação muito perigosa. Paulo diz em 1 Timóteo 6:10, aqueles
Os que têm amor, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E muitos, por causa disso, têm naufragado na sua fé. Deus não quer que você dê 20%, 30%, como alguém pega a vez na televisão aí, dê 30%, está errado. Nem é 9%, nem 5%, nem 30%, é 10%. Sabe o que Deus faz no dízimo? Tanto faz ser o dízimo aqui de um caixa alta, né? Caixa alta, um empresário, entendeu? É um intelectual, como aquela irmãzinha que lava roupa, às vezes se ganha menos do que um salário mínimo. Aí Deus passou uma régua e disse: no dízimo é todo mundo igual, é 10%, é 10%, é 10%, é 10%, é 10%, é 10%. Ah, não, mas porque eu sou alto funcionário de uma empresa estatal, da Petrobras, do Petrolão, não é? Eu sou um alto funcionário, então eu ganho muito, meu dízimo é R$2.000. Eu sou maior daquela irmãzinha que paga R$78 de salário mínimo. Não, Deus disse: você está enganado, você é um tolo. Não, o seu dízimo não é maior, porque é 10%, ela dá 10%, é até mais difícil para ela pagar 10% do que você. O sacrifício de quem paga o dízimo de salário mínimo é maior do que quem ganha 30 salários, não é, meu irmão? É difícil. Então, é isso que vocês entenderam. Mas Hebreus 7, 4 a 9, isso aí eu acho que é suficiente. Você chega em casa e lê Hebreus 7, 4 a 9, onde mostra que os filhos de Levi pagavam o dízimo, e agora nós aqui pagamos os dízimos àquele que vive. Pronto. Pergunta veio de alguém. Eita, irmão, essa aqui veio de longe. Pensou, nunca esperei um negócio desse. Esta pergunta veio de alguém que está nos Estados Unidos. Como é o nome dessa pessoa, irmão? Eu quero dar uma alô para essa. Priscila? Atenção, irmã Priscila, você que está nos Estados Unidos, agora eu vou responder a sua pergunta. Ela deve estar satisfeita, não é? Ela está na internet assistindo a esse culto lá nos Estados Unidos. A pergunta da irmã Priscila é a seguinte. Essa é uma pergunta interessante. Por que os cristãos sofrem tanto? E os ímpios não sofrem como nós? Pergunta difícil, né, irmão? Essa pergunta, irmã Priscila, não é brincadeira não, mas eu vou tentar responder. Vamos lá para o Salmo 73. E essa pergunta na cabeça de várias pessoas aqui. Muitos lugares estão perguntando: como é que pode, meu Deus? Tem gente até que diz assim: quando eu não era crente eu não sofria tanto, agora inventei de ser crente e é só problema, é só problema. Até dentro da igreja tem gente ruim me perseguindo. Meu Deus, tem gente ruim na igreja? Tem, meu irmão. Tem o trigo e tem o joio. Tem as virgens prudentes, tem as virgens loucas no meio da gente. Tem crente perdido no meio da igreja. É triste dizer isso, um pastor, mas é verdade. Salmo 73, abra a sua Bíblia. O pobrezinho do Davi teve uma hora que ele ficou apavorado. Ele quase que se desviava por causa dessa pergunta, Priscila. Davi quase que se desviava por causa dessa sua pergunta. Salmo 73, versículo 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, agora só o que foi que Davi passou. Aliás, Asaf. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Quase que o homem de Deus se desvia. Pouco faltou para que escorregasse os meus pés, meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos. Meu Deus. Ao ver a prosperidade dos ímpios. Está vendo? Nossa irmã lá nos Estados Unidos está com essa dúvida, mas há tantos séculos o salmista tem essa dúvida: como é que pode? Os ímpios prosperam tanto. Aí ele descreve assim: porque não há apertos em sua morte, mas firme está a sua força. Não se acha em trabalhos como outra gente,
nem são afligidos como os outros homens. Aí Deus está olhando lá de cima. Pelo que os soberbos os cerca como um colar, soberba os cerca como um colar, veste de violência, os olhos deles estão inchados de gordura, são corrompidos, eita turma do petrolão, são corrompidos e tratam maliciosamente, falam arrogantemente, ergue a boca contra os céus, sua língua percorre a terra, gente ímpia mesmo, que fala até contra Deus, prospera tanto, diz aqui o salmista, está vendo? Versículo 11, e como diz, como sabe Deus? Há conhecimento do Altíssimo? Eis que estes são ímpios, está vendo aqui, Priscila? Você abriu a Bíblia aí, né? Salmo 73, agora versículo 12. E todavia, estão sempre em segurança, e aumenta as riquezas dele, aumenta do traficante de droga, do traficante de dinheiro, entendeu? Dos que vivem de motéis, de praticar toda essa patifaria, ganha muito dinheiro. Na verdade, aí ele diz assim, olha só, na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Ou seja, não vale a pena ser crente, não vale a pena ser fiel, não vale a pena ser santo. Davi aqui já entrou no terreno da murmuração. Asaf, pois todo dia tenha sido afligido e castigado até amanhã. Observe, se eu dissesse também falaria assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Está orando a Deus. Quando eu pensava em compreender isto, que a irmã Priscila está perguntando, quando eu pensava em compreender isto, fiquei sob modo perturbado. Coitado do Asaf, quase se desvia, começou a pensar nessas coisas, né? O ímpio prospera tanto, e o crente sofre às vezes tanto. Aí vem a resposta no versículo 17, até que, esse até que é a resposta, Priscila, até que, aí é como se assim, até que eu deixei de murmurar, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles, certamente os puseste em lugares escorregadios, tu os lança na destruição, como caem em desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Ou seja, quando o homem de Deus ficou pensando que fulano prospera tanto, não sei o quê, e cresce tanto, quase que ele se arrasa. Aí ele disse, até que eu entrei no santuário de Deus, quer dizer, até que eu fui orar, até que eu entrei na presença de Deus. Irmão, deixa de murmurar, entra na presença de Deus, vai orar, vai buscar a presença de Deus, que Ele vai te responder, irmão. Aleluia. Aí fica resmungando, não sei o que, não dá certo não, vou deixar de ser crente, vou para outra igreja. Deixa de besteira, vai orar, deixa de murmurar, porque murmurar é um pecado grave. Foi que eu anotei, está aqui, Eclesiastes 9:2, para você nunca mais ficar perturbado com isso. Priscila, anota aí, Eclesiastes 9:2. Eclesiastes capítulo 9, versículo 2. Está vendo que eu tenho que responder com calma? Porque tem que explicar, tem que abrir a Bíblia, é culto de doutrina. Eclesiastes 9:2. Oh meu Deus, se o povo lesse a Bíblia é tão bom. Eclesiastes 9:2, é verdade. 9:2. Vocês vão ler comigo. 9:2. Quando eu disser 2, todo mundo começa. 9:2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Este é um mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede ao mesmo,
que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Sabe o que quer dizer isso aqui? Para concluir a pergunta da nossa irmã, lá dos Estados Unidos, o sábio está dizendo, olha, no plano desta vida, aqui na terra, o que sucede ao ímpio, pode suceder ao justo. O ímpio fica doente de um câncer, o justo também fica, pode ficar. Um ímpio sofre um acidente de carro, o justo também pode. O ímpio fica doente de diabetes, o justo também fica. O ímpio morre num assalto, o justo também, no plano dessa vida, porque não é aqui a grande diferença. A grande diferença é o que diz a Bíblia no versículo, eu não me lembro agora, diz assim, um dia se verá a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Dá glória a Jesus, meu irmão, dá glória a Deus. Um dia você vai ver a diferença, hein? Malaquias 4, é assim que você me ajuda, vocês vão ser meus assessores, vocês vão ser meus assessores escriturísticos. Malaquias 3:18 abra sua Bíblia aí, irmão. O irmão me ajudou agora a encontrar o versículo que eu não tinha encontrado. Versículo 3:18. Vamos ler o 16. Vamos ler o 16. A pergunta de Priscila foi mesmo para valer. 16. Leiam comigo. 1, 2. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que serve. O 18, leiam bem alto comigo, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus, que coisa linda, não é? Acontece muita coisa com a gente aqui, mas tudo está sendo anotado no memorial lá em cima. Deus está anotando, meu irmão, tudo que fazemos ou deixamos de fazer aqui. E no tribunal de Cristo, quando comparecermos lá em cima, receberemos o galardão por aquilo que fazemos de bem aqui nessa terra. Dê glória a Deus por isto. Então se verá a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Bem, chegou a hora de terminar o culto. Eu pergunto, vocês suportam mais 5 minutos ou 10? Amém? Quem aprova, fique como está. Quem não aprova, levante a mão. Ninguém levantou. Ei? Teve um irmão que ia levantando, mas baixou. Gentileza, por gentileza, explica o versículo, Jó capítulo 12, versículo 6. Como Deus dá tudo ao que lhe provoca? Como é que Deus dá tudo ao ímpio? Jó 12, 6. Vamos ler Jó 12, 6. Essa aqui vai ser mais rápida a resposta, porque está relacionado com o anterior. Jó 12, 6. Eu estou gostando das perguntas, porque são perguntas com fundamento na Bíblia. Jó 12, 6. Aqui é o Jó. Jó defende contra as acusações de seus amigos. Que Deus, amigos como Jó, não precisa de inimigo não. Bando de acusador ruim, terrível. Jó está respondendo aos seus amigos, diz assim: tocha desprezível quer dizer, o justo que sofre tanto, ele diz, é uma tocha desprezível, na opinião do que está descansado, aquele que está pronto a tropeçar com os pés. As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros. Nas suas mãos Deus
lhes põe tudo. É a mesma coisa, querido irmão, daquilo que foi perguntado pela irmã Priscila. Como é que Deus então, só que Jó diz, Deus põe tudo. Na verdade você tem que entender, não é Deus que dá as coisas aos ímpios, Deus permite as coisas aos ímpios. Aos seus servos Ele dá, até o sono Deus dá. Salmo 127, Deus dá aos seus amados o sono, porém os ímpios Deus permite, e nós vimos por quê? Porque o que sucede ao ímpio, sucede ao justo. Mas não esqueça de Malaquias 3,18, um dia se verá a diferença entre o que serve, o justo e o injusto, o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Essa aqui, eu acho que vou terminar com essa aqui. Essa aqui, olha irmão, tem muita pergunta aqui, tá certo? Vai ficar para o outro culto, é o jeito, que se eu for responder, vai até 9h40, dá 10 horas. Não é bom. Provérbio diz assim, eu pergunto a você, quem está gostando desse estilo de doutrina? Levante a mão aí. O pessoal está gostando, até o pessoal dos Estados Unidos está gostando. Agora, sabe o que é isso? Isso é coisa boa, não é, irmãos? É coisa boa, doce. Aí o provérbio diz assim, meu filho, você encontrou mel? Coma só o que lhe basta. Não coma demais não, porque senão você pode enjoar. Você achou que foi mel? Fique para a próxima, tá? Está aqui um bocado de pergunta. Outras, aí bota tudo aí dentro aqui desse caderno de Clésio ali. Bota aqui e me dê para cá. Olha, irmão, vou terminar com essa aqui. Quem vai gostar disso é a mocidade, rapaz. Eita, adolescente. E umas irmãs casadas também. Sabe? Tem umas irmãs casadas tão estranhas, irmão. Eu já vi uma irmã casada com a unha pintada, com a rosinha, outra com um cachorrinho, um passarinho, um gato nas unhas, viu, Larissa? Aqui. Aí eu disse, irmã, para que é isso aí, irmã? Não, pastor, nada demais não. Nada demais o quê? Para pintar aquelas unhas você gasta uns 20 reais. Não é verdade? Ou mais. Aí quando chegar na hora de passar a oferta de missões, a irmã faz assim. Não tem nada, mas para fazer a sua vaidadezinha. Eu já vi até pintando as unhas dos pés. Digo, meu Deus do céu. Tem jeito não, um povo desse. Pois bem, a pergunta é, por que tanto rigor? Eita, nos usos e costumes. Se em outras denominações que não há tanto rigor, Deus também usa as pessoas, independente de seus usos e costumes. Não é interessante essa pergunta? Para terminar, para fechar a noite. Mas ninguém vai perder o sono por causa disso não, viu? Então vamos lá. A Igreja Assembleia de Deus nasceu 1918, não é? Uma origem em fundadores que vieram da Europa, e era de uma igreja muito conservadora mesmo. Eles trouxeram para cá aquela visão de um conservadorismo extremado para a igreja pentecostal no Brasil, que foi a primeira Assembleia de Deus. E dentro daquele rigor tremendo, então, os usos e costumes tinham um caráter absoluto. Os usos e costumes eram vistos como doutrina. E quem desobedecesse aos usos e costumes era excluído da comunhão da igreja. E eu ainda encontrei esta época em que, por exemplo, eu dirigia a mocidade. Só vocês verem como não está tão rigoroso como há alguns anos não. Eu era dirigente da mocidade. Aí uma moça com o cabelo comprido, o cabelo dela era abaixo da cintura, viu gente? Era da mocidade que eu dirigia. E quando ela cortou o cabelo e o cabelo ficou na cintura, ela foi excluída da comunhão. Eu fiquei assim, meu Deus. Eu era muito novo, dirigia a mocidade com 20 e poucos anos.
Disse, meu Deus, mas por que o pastor suspendeu da comunhão aquela irmã? O cabelo dela não está crescido. Por que o pastor cortou ela? Porque ela cortou o cabelo. Aí eu me perguntava, isso tem fundamento bíblico? E perguntei a algumas pessoas e disseram, não, mas é a igreja que quer assim. Eu nunca aceitei, irmão, nunca engoli alguém me dizer que uma coisa é errado, se não me provar por quê. Nunca aceitei alguém dizer que estava errado, se não me mostrar por quê. Aí comecei a questionar daquela época. E porque eu comecei a questionar, já comecei a ser mal visto. Mas eu respeitava aquilo de uma maneira grande, porque eu vivi naquele tempo, como dirigente da mocidade, eu fui muito rigoroso. E para evitar jovens ser disciplinados da igreja por causa daquilo, eu procurava ser rigoroso com eles. Eu não queria ver ninguém disciplinado por causa disso. Uma moça usou um diadema, outra um diadema. Sabe o que é um diadema, né? Aquele negócio assim. Vê se tem alguém aqui com diadema. Parece que está fora de moda, sei lá. Mas houve um tempo que tinha muita moda. Então teve alguém que foi disciplinado por causa de um diadema, suspenso da comunhão, a comunhão do sangue de Cristo, da comunhão com o Pai, da comunhão com o Filho, da comunhão com o Espírito Santo, por causa de um diadema na cabeça. Eu não entendi aquilo. Me lembro que eu estava no Ceará, muito novo, 18 anos, 19, o sargento do exército novinho lá, e o pastor da igreja disse que quem usasse sandália japonesa ia ser suspenso da comunhão. E eu tinha uma sandália japonesa, eu digo, pronto, se o irmão descobrir que eu tenho sandália japonesa, que eu comprei, vou ser disciplinado. Mas eu não entendi por quê. Entende, irmão? Você vê que vocês estão vendo que não está tão rigoroso assim. Pastor João Batista, de saudosa memória, foi com o pastor Raimundo Santana, também de saudosa memória, ao Rio de Janeiro. E chegando lá numa igreja que ia ter a convenção lá, pastor João Batista estendeu a mão para o pastor da igreja, o pastor apertou a mão dele com firmeza. Quando o pastor Santana, seu avô, estendeu a mão, o pastor encolheu e não apertou a mão do pastor Santana. Por quê? O pastor Santana não entendeu. E perguntou ao pastor João Batista, pastor, por que ele não apertou minha mão? O pastor João Batista respondeu, porque você está sem chapéu. Aí é. Houve um tempo que homem sério usava chapéu. Quem não usava chapéu não era usar homem sério. Até nas igrejas contou essas coisas, irmão. Deixa eu lhe contar outra de usos e costumes. Para você entender, eu estou fazendo essa argumentação anterior, para você entender o meu posicionamento, como eu vejo na Bíblia. Vou responder, eu não deixo responder pergunta nenhuma. Se eu não souber, digo que vou deixar para depois. Eu era menino na Avenida 10, no Alecrim, e na hora de assistir a Hora do Brasil, meu pai ia para casa do vizinho, que botava um rádio desse tamanho. Alguém alcançou o raidão desse tamanho? Em cima da janela, a válvula. E papai ficava assistindo a Voz do Brasil, e eu jogando biloca, correndo na rua, na areia com o menino, para lá e para cá, brincando de pega, de tica, não sei o quê. O rádio. Pois bem, você sabe que na Assembleia de Deus, no Brasil, teve pessoas que foram disciplinadas, mas foram disciplinadas mesmo. Não foi só suspensa da comunhão, excluída da igreja, porque possuía um rádio. Quem já ouviu falar nisso? Poucas pessoas. O senhor também. Excluído da igreja por causa de um aparelho de rádio. Aí eu pergunto a você, que já leu a Bíblia, onde é que tem base bíblica para excluir um servo, uma serva de Deus, da comunhão da igreja do Senhor Jesus Cristo, por causa de rádio? Não tem. E depois o rádio foi ficando comum e ninguém mais foi cortado da igreja por causa de rádio. Espere, e não era pecado quando apareceu, porque não é pecado agora. Alguma coisa está errada aí.
Porque o que é pecado, era pecado na época de Jesus, é pecado na época do Império, é pecado no início do século passado, é pecado agora e vai ser daqui para frente. Agora, pecado tem que basear na Bíblia. Meus irmãos, e quando apareceu televisão, aí o bicho pegou mesmo. Aí que teve gente que foi excluída da igreja por causa da televisão, meu irmão. Os irmãos aqui que são aqui do Nordeste, alguns aqui sabem que, não sei como é lá ainda, mas há um tempo ninguém podia ter, era excluído mesmo. É? O pastor dizia que a televisão, a antena era o chifre do diabo. Pronto. Só para você ter uma ideia, gente foi excluída da igreja por causa de rádio, por causa da televisão. Uso e costume. Mas tudo isso passou. E ficou agora a questão dos usos e costumes em relação principalmente às mulheres. Eu acho que o objeto dessa pergunta visa mais esse aspecto. As mulheres são as principais visadas pelas igrejas mais conservadoras na questão dos usos e costumes. Então, a mulher, pela sua própria diferença do homem, ela tende a ser mais vaidosa do que o homem. Isso faz parte da natureza da psicologia feminina. Você leu o Antigo Testamento, irmão? A mulher usava brinco, usava joia, até no nariz, nas pernas, no pescoço, entendeu? Todo jeito. E Deus nunca reprovou no Antigo Testamento a questão do uso de joias. Pelo contrário, é Isaías, quando Deus fala da própria igreja dele, ele diz: pode uma noiva se esquecer dos seus adornos, dos seus enfeitos? Está escrito lá. Ou seja, está usando até os adornos, as joias, como símbolo da glória do seu povo no Antigo Testamento. Entendeu, meus irmãos? Mas vamos pensar, aqui é mais o Novo Testamento. No Antigo Testamento não adianta falar de uso e costume, porque tinha demais, tinha tanto que já exagerava. Mas no Novo Testamento tem alguma coisa, meu irmão? Por que tanto rigor? Vou explicar. Primeiro, hoje não tem tanto rigor não, você não viveu no tempo que eu era jovem. Hoje não tem tanto rigor. Primeiro, para evitar os exageros e os escândalos. Você sabe dessa área de vaidade? Se a igreja liberar, por exemplo, as pessoas, liberar mesmo, tirar do estatuto da igreja, o estatuto da igreja diz assim, o regimento interno da igreja, que eu fui presidente da comissão, o estatuto diz assim: os membros da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte devem respeitar os usos e costumes defendidos pela igreja, conforme, aí vem uns versículos bíblicos, aí vem um parágrafo único em seguida, que diz: aqueles membros que não quiserem respeitar o disposto neste artigo, não poderão assumir qualquer cargo ou função na igreja, ou permanecer neles. Entenderam? Isso é estatuto da igreja. Então, se uma pessoa da igreja quer tocar na orquestra e quer usar brincos, pintura e gargantilha, ela não pode ficar na orquestra. Canta no conjunto, pelo estatuto ela não deve ficar no conjunto. Isso é o que diz as normas da nossa igreja. Mas eu pergunto, essas normas são doutrina? Minha resposta: não. Não são doutrina, são normas que visam assegurar a simplicidade na mulher e no homem. Essas normas visam manter, por exemplo, na questão dos trajes, 3 requisitos importantes. Abra sua Bíblia, 1 Timóteo 2:9. Abra sua Bíblia para terminar aqui essa parte. 1 Timóteo 2:9. 1 Timóteo 2:9. Eu quero que você leia comigo esse versículo, mas não leia devagarinho para dentro não, leia para fora, para o pessoal que está na internet escutar. 1 Timóteo 2:9, quem achou, diga amém. 2. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto,
com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Então isso aí é uma palavra de doutrina. Agora você vai para 1 Coríntios capítulo 11, vamos dizer a questão dos cabelos. 1 Coríntios capítulo 11. Você já viu Timóteo? Agora Coríntios capítulo 11. Isso aqui não é invenção de pastor, nem é estatuto, irmão. Isso aqui é Bíblia. O versículo 4, 11, 4. 1, 2. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que põe o véu. O 7, o varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque a imagem é a glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Isso é o que diz a Bíblia. O versículo 10. Portanto, cadê? Eu não estou ouvindo vocês lerem, não. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. O 11, aí você vai ver a igualdade dos sexos aqui. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Está bem? O 15. Aliás, vamos ler o 14. Ou, cadê vocês? Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter o cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe é dado em lugar de véu. Então você tem a base bíblica para a questão de roupas e questão de cabelo. Roupa do homem ou da mulher tem que ter 3 características: honestidade, pudor e modéstia. Diga comigo: honestidade, pudor e modéstia. Aí eu pergunto: um biquíni tem alguma dessas qualidades? E por que você usa? Você riu, não foi, Alice? Pois que é brincadeira, não. Diga assim: eu rio porque eu uso, porque eu quero ser desobediente. Eu quero me mostrar. Eu quero mostrar meu corpo para os homens. É isso que eu quero me mostrar. Eu não tenho, eu ia dizer um negócio, mas não vou dizer não. Ficar por aqui. Olha, não tem vestido transparente, a mulher com decote exagerado, saia curta, mini saia, meu irmão. Onde é que uma mini saia tem honestidade, tem pudor e tem modéstia? Tem coisa nenhuma, irmão. Essas mamães que tem por aí, que anda comprando essas roupinhas para suas filhas, Deus vai cobrar de você. Está tudo anotado, porque sua filha adolescente não ganha dinheiro, e você, para achar ela, para fazer dela uma dondoca exibida, aí você compra roupinha curta para ela, para se mostrar. Ou seja, a irmã Régia ali, a psicóloga, sabe que tem um negócio na psicologia que se chama projeção, não é isso, irmão? É quando eu quero ver no outro aquilo que eu gostaria de ver em mim. Então tem mãe que ela nunca usou a sainha curta, porque viveu num tempo mais conservador, mas agora ela quer ver na filha o que gostaria de ter visto nela. Está errado, irmão. Isso é pecado. A moça, a adolescente, o jovem, o homem pode andar decente, sem ser quadrado, antiquado, mas com honestidade, pudor e modéstia. Quanto à questão de pinturas, veja bem, eu não vejo na Bíblia. Teve alguém que disse que se você se pintar, você é uma Jezabel. Não tem isso na Bíblia. Jezabel não foi condenada por se pintar. Jezabel foi condenada porque era mulher ímpia, assassina. Mandava no marido, um bestalhado do marido, deixava a mulher mandar nele, entendeu, irmão? Ainda tem uns cabras desses por aí, né?
Aqui não tem não, está errado. Entende, irmão? Então não tem na Bíblia nenhum versículo dizendo que se uma mulher usar um brinco, uma gargantilha, vai para o inferno. Não tem isso na Bíblia. Ah, pastor, presta atenção, eu estou aqui diante de uma multidão de testemunhas de Deus também. Quer dizer que o senhor está liberando? Não, senhor. Não estou liberando nada. Agora, quem desobedecer às normas da igreja, mesmo sem ser pecado, não pode participar da atividade da igreja. Imagina uma irmã que dirige numa classe de escola dominical, ensinando a adolescente, ensinando a jovem, ensinando a criança, usando brinco e gargantilha. Ela não vai para o inferno por causa disso. Não, senhor. Eu desafio quem provar isso na Bíblia. Mas ela não deve ensinar numa classe da escola dominical, porque ela está desobedecendo as normas da igreja. Pastor, mas tem gente que não usa aqui na igreja, mas lá fora só o senhor vendo. Só o senhor vendo não, eu já vi. De vez em quando eu me deparo com cada assombração, meu irmão. Eu ia na rua ali, lá vem uma menina. Quando ela me viu, aí fez. Eu digo, olha a hipócrita, meu Deus. Ela desvia de mim para eu não encarar ela desobedecendo. E diante de Deus, como é que fica? Outro dia eu estava num banco, o caixa me atendendo assim, aí tinha outro caixa. Quando eu olhei aqui para a direita, menino, você não queira saber o que eu vi. Parecia um manequim cheio de penduricalho. Aí eu disse, minha filha, ai, vai lá, Pai Senhor, você está em qual igreja? No templo sede. Eu digo, eita, mas menina, eu pensei que tu era de outra igreja, minha filha. Então, meus irmãos, é preciso ter cuidado com essas coisas, ter sabedoria. Porque se você que é obreiro, disciplinar uma moça porque usou um brinco, e não disciplinar um linguarudo, você está usando 2 pesos, 2 medidas. Você disciplinar uma moça porque usou um adereço desse, e deixar de punir um caluniador, um mentiroso, diante de Deus você é um hipócrita e injusto. Cuidado para você não ser 2 pesos, 2 medidas. Lá em cima Deus pegar você pelo pé e dizer, você foi muito santo lá em Parnamirim. Você disciplinou uma menina porque usou batom. Mas você sabia que tinha um ladrão lá que roubava e você não fez nada, porque ele lhe agradava. Você sabia que tinha um caluniador, um mentiroso, e você não fazia nada. Eu tenho muito medo disso, irmão. Então eu aconselho os irmãos, primeiro, terem temor de Deus. Não é temor do pastor, não. Temor de Deus. Depois, tenham bom senso e moderação quando você pensar em disciplinar uma pessoa. Terceiro, lembre-se que o amor é mais importante do que uma norma. Eu não estou falando que o amor é mais importante do que pecado, e é mesmo, não é? Mas o amor é mais importante do que uma norma. Por causa de amor, eu não vou passar a mão em quem está adulterando, mentindo, roubando, homossexualismo, entendeu? Não. Mas coisas que a Bíblia não diz que é pecado, você tem que ter compreensão. Porque eu dei exemplo aqui de coisas que eram pecado e que depois não era mais. É porque não era pecado, tá bom? Então, queridos, na próxima ceia, isto é, na próxima sexta, eu não vou fazer esse tipo de trabalho. É só na última sexta-feira do mês de... Agora do mês de agosto, porque essa aqui foi a primeira, foi? A última de julho, a última de agosto.